pra mim é como se tudo isso apontasse algo estranho. Se eles estivessem segurando alguns psicodélicos sagrados ou líquidos sagrados aleatórios, eles queriam que os recipientes fossem perfeitos, ou tinham as ferramentas que permitiam que eles fizessem isso facilmente. Este é Caraway Poca, engenheiro elétrico e entusiasta do Egito, pioneiro no uso de laser e tomografia computadorizada em vasos de pedra do Egito Antigo. E o que ele descobriu desafia tudo o que pensamos saber sobre a tecnologia humana primitiva. Tratam-se de vasos de endurito de granito esculpidos em um único bloco, datados do Egito pré-dinástico, antes da Era dos Faraós. Alguns são tão circulares que desviam só 16 micrômetros, bem mais precisos do que máquinas controle numérico computadorizado modernas conseguem produzir atualmente. Nesta conversa, Caraway nos leva por museus de Londres, Turim e outros locais. Ele explica por que as ferramentas de sílex não justificam as marcas e revela por que até fabricantes modernos têm dificuldade em copiá-las. Esses vasos foram feitos com máquinas perdidas, tornos manuais ou com uma tecnologia que simplesmente não temos mais? Se você gosta de tecnologias antigas, civilizações avançadas do passado e seus mistérios, bem, este é o episódio para você. Então sente-se e relaxe. Bem-vindo ao acampamento. Caraway, como vai, senhor? Obrigado, estou bem. Muito obrigado por isso. Estou um pouco cansado, mas tudo bem. Você está um pouco cansado. De onde você acabou de viajar? Suíça? Veio da Suíça quando chegou? 2 dias atrás? Ok, tive várias reuniões com meu amigo em Nova York. É preciso se aclimatar. Na verdade eu não tive muito tempo para dormir. Certo, bem, vamos mergulhar em um dos meus artefatos históricos favoritos. Vamos desvendar o maior mistério, como essas coisas foram feitas. Vou criar minhas teorias, mesmo que você não queira especular. Vamos descobrir. Enquanto isso, você pode contar quem é, que trabalho faz e o que são esses belos vasos à nossa frente. Sim, claro, meu nome é Caraway Poca, eu sou originalmente da Hungria e sou engenheiro elétrico. Sempre fui fascinado pelo Egito Antigo, basicamente desde criança. Quando eu era criança, eu fazia apresentações na escola sobre Tutankhamon e esses tipos de temas, mumificação. E eu comecei a assistir Uncharted 10 alguns anos atrás, quando eu tinha um trabalho bem chato. E sim, eu ouvia os podcasts do Joe Rogan, onde o Ben, do Uncharted 10, explicava sobre esses artefatos fora do lugar. Eu sempre fui um pouco cético em relação a isso, mas quando vi o assunto dos vasos, eles começaram a me chamar a atenção. Na verdade, meu amigo Adam Young começou a colecionar esses vasos. Aqui temos o que eles chamam de vaso OG, ele é feito de granito e é extremamente preciso. Se você está falando sobre circularidade, por exemplo, a circularidade média deste objeto é de 0,6 de milésimo de polegada, o que é extremamente preciso. Agora, O vaso OG, quem está com ele? Adam Smith. Adam comprou e ele começou a escaneá-lo. Basicamente, ele levou para uma empresa de defesa e eles escanearam primeiro com luz estruturada, depois fizeram uma tomografia computadorizada e outros tipos de escaneamento. Agora, só me explica a história desses vasos, tipo esse vaso original. Você sabe, a cerâmica espalhada por todo o mundo antigo. O Egito não é exceção, sabe? Há milhares, centenas de milhares de peças de cerâmica, sejam peças inteiras ou fragmentos. O que torna esses únicos? Esses são únicos porque são feitos de pedra dura e não de cerâmica, então geralmente o material é granito, diorito, às vezes basalto. Frequentemente vemos vasos de basalto. E a diferença é que, você sabe, um vaso de cerâmica seria um pedaço de argila colocado em um torno ou roda. Gira-se e molda-se nessa forma, depois aquece-se. E então, uma vez aquecido, ele realmente endurece e se transforma em um vaso resistente, que pode ser usado para transportar grãos ou água. Mas esses vasos, o original, não são de argila, e sim feitos de uma única peça de pedra dura. Sim, e eles são esculpidos. São esculpidos ou basicamente feitos de uma única peça de pedra. O que, para conseguir, primeiro, uma circularidade perfeita, ou, segundo, até mesmo criar algo que seja muito mais largo no meio do que no topo e na base, apenas esculpindo, seria excepcionalmente difícil. Sim, é mesmo.
Na verdade, em alguns casos, isso rivaliza com a precisão e as tolerâncias modernas, especialmente com o OG. Esse foi o primeiro vaso que eles examinaram e acabou sendo realmente tão preciso assim. Vi esse vídeo e a resposta do pessoal convencional foi: sim, são falsificações modernas. Provavelmente. A procedência não é 100% certa. Quando foram feitos, quem os fez, onde foram encontrados. E eu tive essa ideia de, ok, então coletar todos os significativos. Todos os museus da Europa tinham uma coleção egípcia significativa. Comecei a enviar e-mails perguntando se poderia entrar como engenheiro para investigar os vasos, levando meu próprio equipamento, etc. O Museu Petrie de Arqueologia Egípcia em Londres respondeu gentilmente e me ofereceu 2 horários. Isso aconteceu em outubro do ano passado, e também o Museu Aquísio em Turim, que é o segundo maior museu egípcio depois do Cairo. Eles também estavam abertos para essa pesquisa, e então eu fui na viagem com Ben, na verdade no Expresso Uncharted para o Egito, e conheci Adam. Assim nos conectamos e nossa história começou. Então, esses vasos que são feitos basicamente de uma única peça de granito duro são basicamente o que a maioria dos arqueólogos acreditaria que foram cortados ou escavados, algo assim. Eu gostaria de passar também pela versão oficial da história. Qual a principal teoria sobre como foram feitos? Atualmente, a teoria amplamente aceita é que eles foram feitos com ferramentas de sílex. Na verdade, acho que você tem um aqui com ferramentas de sílex presas a um mecanismo de madeira, e eles eram girados manualmente, sem máquinas, o que, bem, até dá para fazer até certo ponto, mas sou bastante cético quanto a essas tolerâncias. Se você consegue alcançar essas tolerâncias, você consegue fazer um círculo perfeito com um compasso. Girando um compasso, você faz um círculo perfeito, mas você tem que segurar essas peças de alguma forma, porque elas são muito pequenas. Mas no Museu Britânico há peças enormes, então você tem que segurar essas de alguma forma. O material original é claramente um construtor maior, como uma pedra maior. Então essa teoria parece ser não completa para mim. Ok, então vou entrar na sua teoria em um segundo, mas estou curioso. Onde elas foram encontradas? Elas foram encontradas no Egito? No Egito, principalmente em grande quantidade. Dezenas de milhares dessas foram encontradas sob uma pirâmide em degraus. Dezenas de milhares. Sim, misturadas com alabastro, pedra dura e também algumas cerâmicas. Mas acho que podemos dizer que há centenas de milhares desses vasos espalhados por todo o mundo. Museus e colecionadores particulares distintos. Porque, se não me engano, antes dos anos 70, diplomatas também recebiam esses vasos como presente, basicamente. E sim, você pode encontrar esses em coleções particulares. É assim que basicamente você pode comprar esses itens no mercado de antiguidades. Aqueles que foram trazidos do Egito antes disso, da nova regra, eles estão livres para estar fora do Egito. Supondo que isso faça sentido, sabemos para que teria sido usado em seu contexto histórico. Líquidos diferentes? Você acha que eles serviam para algum propósito funcional? Essa é a explicação mais aceita. Ok, está claro. A explicação mais aceita é que esses objetos eram usados para vários óleos, líquidos, perfumes ou algo portátil, que você precisava de algum tipo de recipiente rígido e totalmente à prova d'água para carregar isso. Sim, eu gosto da ideia de que talvez eles estivessem guardando algum tipo de líquido sagrado, e é por isso que queriam fazer esses recipientes com tanta precisão. Mas eu só não entendo por que tem que ser tão redondo. Se eles podem fazer uma cerâmica, se eles podem fazer de uma maneira mais fácil. Por que você tem que passar por todo esse trabalho para fazer algo tão redondo, sendo que esses aqui nem são tão redondos assim? Tipo, o OG é uma peça excepcional. Os valores de arredondamento são semelhantes, mas essas são as coleções dos melhores do Museu Petrie que escaneamos e...
Sim, no museu, por exemplo, essa era a coleção de ensino de Flinders, Sir William Flinders Petrie, basicamente. Então, Flinders. Petrie foi um dos primeiros arqueólogos que basicamente tentou investigar isso de forma sistemática. Ele media as coisas, era agrimensor e engenheiro, mediu muitas coisas no Egito, e ele chegou à conclusão de que isso tinha que ser girado em algum tipo de eixo ou mecanismo. Você vê marcas de ferramentas dentro desses vasos, sério. Sim, o lado de fora é polido. Mas por dentro você pode ver. Por exemplo, se você olhar para o vaso OG, eu posso te mostrar e você pode ver essas linhas, basicamente linhas concêntricas. Vamos supor, Nossa, essas são marcas reais de ferramentas. se isso tivesse sido feito à mão, talvez fossem, você sabe, marcas de ferramentas verticais ou algo assim. Essas marcas de ferramentas são muito uniformes, organizadas e horizontais, de baixo até o topo. É, Se isso foi feito, você sabe qual é a explicação mais aceita pela corrente principal? As marcas das ferramentas provavelmente seriam diferentes. sim, seria menos humano. Sim, Certo, então acho que neste ponto, o público já tem uma noção do que é a história, certo? Você tem centenas de milhares desses potencialmente que foram descobertos, especificamente dezenas de milhares descobertos sob a pirâmide de degraus. Eles são quase perfeitamente circulares. nem todos eles são assim. Então temos que dizer que nem todos os caminhos são como os caminhos OG. O OG recebe esse nome porque era o caminho original, o gangster original. Ver essas tolerâncias primeiro nisso foi extraordinário. Certo? Mas muitos deles têm uma circularidade simplesmente notável. Sim, São feitos de um bloco sólido de granito ou basalto, ou diorito ou pórfiro, pedras muito duras. pedras muito duras, sim. E a história que é contada é que elas foram feitas por artesãos, que entravam lá. Passavam muito tempo, potencialmente meses, apenas para perfurar. Anos, potencialmente anos. Sim, para. Basicamente, você sabe, usavam pedras simples, tipo pederneiras, para meio que escavar o interior desses vasos. E então eles eram usados para transportar óleos ou algo assim. Por algum motivo, eles são redondos, resistentes e fortes. E é uma parte muito importante da história que esses objetos vêm da era pré-dinástica do Egito. Então, antes do reino dinástico egípcio, digamos, ou antes dos faraós, antes da era dos faraós, O que é significativo. havia várias culturas antes do Egito, quero dizer, antes dos egípcios dinásticos. A maioria delas vem da cultura Nagada. Essas pessoas viviam naquela área entre 3.500 e 3.100 antes de Cristo. Uau, sim, isso é impressionante. Há o Novo, Médio e Antigo Império, sendo estes anteriores ao Antigo Império. Sim, exatamente. E você nunca viu, você mal viu. Esses vasos foram feitos depois. Provavelmente eles foram herdados e algum faraó os manteve e passou adiante na linhagem da família, mas você realmente não vê esses depois desses no Antigo Império. O faraó Djoser veio e ele tinha uma engenharia magnífica em Hotep, e eles descobriram como fazer os vasos de alabastro. Na verdade, esse processo está perfeitamente documentado e você pode ver a mesma técnica aplicada lá, que funciona, porque o alabastro é uma pedra muito mais macia. Mas a mesma técnica é um pouco, digamos, suspeita. Esses conjuntos de dados são interessantes. Isso pode ser mais antigo ou da mesma época que as pirâmides. Mais antigo? Uau! É uma obra de engenharia incrível ser mais antigo que as pirâmides. Muito impressionante. Sim. Então, se alguém quisesse fazer isso hoje, digamos que houvesse um artesão habilidoso que quisesse fazer isso hoje. Usando o método egípcio do Antigo Reino, ou na verdade não do Antigo Reino, mas sim o método egípcio pré-dinástico, seria possível fazer isso? Eu não sou um pedreiro, mas seria extremamente difícil. Houve algumas tentativas de fazer isso. Você conhece o canal Cientista contra o Mito? Não sei se conheço. É um canal no YouTube? Sim, eles estão tentando desmascarar todas essas coisas e teorias de história alternativa. E eles passaram 2 anos fazendo um vaso de diorito, eu acho, ou granito, e construíram máquinas de madeira e só usaram ferramentas rudimentares.
Mas, na minha opinião, eles trapacearam em um momento quando colocaram o vaso em um eixo, tipo uma roda de oleiro moderna com rolamentos de metal. E eles tentaram destacar os pontos altos na circularidade e marcaram esses pontos com um lápis e depois removeram esses pontos altos, então eles conseguiram. Na verdade, ficou muito bom. Achei o resultado incrível. Aqui está o vaso original, um mapa de calor para comparação. À direita você pode ver o vaso original no meio, a melhor peça do Museu Petrie que encontramos. Falarei disso em mais detalhes. E o mapa de calor representa basicamente o desvio de superfície entre a digitalização e o modelo desenho assistido por computador perfeito reconstruído desses vasos. Então, a forma como analisamos isso é alinhando-os. Existe um processo especial e elaborado para alinhar esses vasos perfeitamente ao eixo Z global. E então nós os fatiamos em fatias muito finas, de poucos micrômetros de altura, e depois ajustamos círculos perfeitos nessas fatias. E nós medimos o desvio real desses pontos de dados do escaneamento em relação ao círculo perfeito, e basicamente podemos dizer qual é o desvio médio ou mediano deles. Nós usamos o erro de distância quadrática média. É uma fórmula matemática, basicamente dizendo em um único número como esses pontos por fatia estão se desviando do círculo perfeito. E aí temos toneladas, tipo milhares de fatias por vaso, e nós escolhemos o valor mediano desses valores de distância quadrática média. E aqui você pode ver o modelo desenho assistido por computador em comparação com a malha, basicamente o escaneamento 3D. Então nós construímos um modelo desenho assistido por computador dessas fatias perfeitas e comparamos o quanto o escaneamento difere desse modelo perfeito. Parece que são os cientistas contra um mito. Um parece ótimo, mas tem muito mais desvios do que até mesmo o vaso original ou o vaso do Museu Petrie. Sim, a parte vermelha é como uma variação positiva na superfície. O verde está perfeito, tipo próximo de zero. Como um campo de golfe, dá para ter noção da geografia e saber onde está o buraco pelo calor. É isso, o azul representa algo negativo, como depressão. Os cientistas contra mitos fizeram um ótimo trabalho, mas eles afirmaram que é ainda mais preciso do que alguns desses vasos. Eles também mediram algo na Rússia, acho que eles são baseados na Rússia, e mediram um vaso lá em um museu russo com um paquímetro mecânico. E na minha opinião, como engenheiro, não foi uma medição científica, realmente científica. Nós fizemos escaneamento a laser e tomografia computadorizada nesses objetos, o que te dá uma representação muito mais precisa do objeto real. Certo? E eles deixaram você escanear. Eles disponibilizaram gratuitamente, entendi. Ou aberto ao público, mas não sabemos qual era a tecnologia, como eles escanearam exatamente, entendi. Então, Ainda assim, o vaso OG e o vaso Petrie parecem ser mais perfeitos que o do cientista contra o mito. sim, se você fala das circularidades medianas, o cientista contra mitos está por volta de 110 micrômetros. O vaso do meio tem cerca de 72 micrômetros e o OG 16. Uau, o fio de cabelo humano tem cerca de 80 micrômetros, então isso equivale a uma fração dele em precisão. Quero dizer, impressionante, né? Então, quando o software de escaneamento entra em cena, temos uma visão diferente desses vasos que ninguém nunca tinha realmente observado antes. Por décadas, as pessoas só olhavam e diziam: "Ah, são legais, eles esculpiram isso, são ótimos artesãos." A tecnologia de escaneamento revela uma história diferente sobre por que esses vasos são tão espetaculares e questiona a narrativa tradicional. Dá para dizer isso? Sim, Porque depois de escanear nós podemos, na verdade, desenvolvemos um software para analisá-los e podemos dizer matematicamente o quão precisos são e quais são as tolerâncias. E às vezes, quando você está apenas olhando para o vaso, ele tem uma camuflagem só pela textura. Ele tem a textura natural da pedra escondendo essas imperfeições. Então, como você pode ver aqui, quando estamos montando a varredura, ele na verdade te mostra uma imagem diferente do vaso, sem as cores, sem a textura. E depois que tivermos isso escaneado, podemos colocar no nosso software e processar esses dados.
Fascinante. A digitalização aqui é ótima. Legal que os museus permitam isso. Sim, você pode entrar e manuseá-los. Quero dizer, eles não são muito frágeis. Eu presumo, obviamente são antigos, mas ainda são bastante resistentes. Sim, eles são muito resistentes, provavelmente quase, eu não diria indestrutíveis, mas sim, eles são. Precisamos manuseá-los com cuidado. Então, como você pode ver, tínhamos essa proteção ali, tudo tínhamos que segurar com as duas mãos sobre a mesa. E o pessoal do museu disse que nunca tinha visto esse tipo de tecnologia em uma configuração de museu, porque nunca foi analisado, ninguém analisou isso antes da gente, basicamente com essa profundidade. Fomos os primeiros na história a entrar nos museus e aplicar tecnologia de escaneamento de alta tecnologia. Ao escanear esses vasos, vemos outro tipo de imagem. Com o vaso original especificamente, há tolerâncias perfeitas, é quase completamente nivelado. É notável que isso tenha sido feito há 5.000 anos, talvez até mais. Quanta confiança nós temos nisso? Este vaso, o vaso original, é daquela época específica. Você pode me falar sobre algumas das diferenças entre os vasos? Sim, então o Adam original poderia falar mais sobre isso. Ele tem a procedência, documentos e tudo sobre esse vaso, mas se não me engano, pode ser rastreado até os anos 1800, quando foi dado a um diplomata tchecoslovaco ou alguém assim. Mas nós realmente não sabemos onde ele estava antes disso, mas só pelo fato de como ele se parece, como ele é, então é isso. Você pode ver objetos muito parecidos nos museus egípcios, mas eu acho que é atribuído à mesma cultura, a cultura nagada, a cultura pré-dinástica, oficialmente. Mas esse foi o motivo pelo qual fomos aos museus, ou procuramos os museus para escanear vasos com procedência real. E na verdade posso mostrar como isso fica com alguns museus. E, por exemplo, com as formas mais precisas. Descobrimos que isso é o que você vê no site deles. Você pode ver a descrição. Qualquer publicação anterior, ela apareceu em algum tipo de produção, período estimado de produção. Como Nagada 2 houve 3 eras dessa cultura, Nagada 1, 2 e 3. Às vezes não é claro, pois não sabem por que não se pode datar a pedra, apenas o túmulo onde ela foi achada, mas não a pedra em si. Mas, por exemplo, essa bolinha. É realmente impressionante como fizeram isso tão redondo que parece girar. E em poucos casos você tem uma procedência muito precisa. Então, em qual tumba eles encontraram, está documentado precisamente quem encontrou, onde e em qual tumba. Mas é uma grande questão se eles herdaram e colocaram em suas tumbas com eles, enterraram com eles, ou se eles mesmos fizeram. O vaso original, por exemplo, tem procedência comprovada desde os anos 1800. Isso significaria que ele é autêntico da época. Parece ser de pedra semelhante e similar a itens daquele período, ou foi fabricado no final dos anos 1700. Você realmente não pode? Extremamente improvável, sim. Ou você pode fazer isso, mas seria tão caro que não valeria a pena. Naquela época, isso era dado de graça. Sim, até 50 ou 100 anos atrás, eles pensavam, valia $200 ou algumas centenas. Essas coisas ficaram mais caras. Mas poderia levar potencialmente meses para fabricá-los, ou talvez semanas para fabricá-los. Isso exigiria tempo e energia, e você os venderia por cerca de 100. Parece que não existe realmente um mercado para isso. Então a ideia de que isso seja uma fabricação dos anos 1800 parece improvável. Para mim, isso parece estranho. Então, dado isso, no que você acha que é, sabe, de novo? Sei que é difícil especular sobre o que ocorreu ou como. Mas essa ideia de algum tipo de máquina antiga que era capaz de criar itens como esse, você acha que isso é uma possibilidade provável? E sabe por que essa teoria existe e o que exatamente isso significa? Se estamos falando sobre máquinas, podemos falar sobre máquinas guiadas manualmente ou máquinas controle numérico computadorizado totalmente automatizadas. Podemos falar sobre muitos tipos diferentes de máquinas.
Acho improvável que eles tivessem uma máquina controle numérico computadorizado automatizada naquela época. Mas acho que estamos no nível ou no ponto onde estamos. Estamos mudando um pouco essa compreensão histórica dessas pessoas ao medir esses artefatos, porque temos que dizer que eles tinham algum tipo de torno ou fuso para trabalhar, mas não tinham. Essas pessoas não usam essa ferramenta no momento. Um torno. O que exatamente é um torno? O torno é como uma máquina que segura a peça. Ela gira a peça e você vem com uma lâmina ou com uma ferramenta diferente para esculpir ou remover material enquanto ela está girando. Pode ser horizontal ou vertical, só precisa ter algum tipo de sistema de rolamento rígido e um sistema de fixação rígido, porque essas pedras são muito duras e também rígidas e o material é heterogêneo. Basicamente, ela possui vários tipos de cristais, como quartzo, além de outros minerais e materiais. O que torna difícil de esculpir, como o aço inoxidável ou algo assim, é bem diferente e interessante, fato. Quando eu enviei o pedido para imprimir isso, era uma empresa chinesa. Eles também tinham um serviço de usinagem controle numérico, computadorizado, não só impressão 3D. E eu queria imprimir o vaso original, mas eles não conseguiram esculpir o interior do vaso original. Então, basicamente, o interior também é oco do mesmo jeito que vimos no mapa de calor. Mas eles me disseram que não podem fazer isso porque não têm a tecnologia certa para isso. Era muito complicado, acho que eles tinham pelo menos uma máquina controle numérico computadorizado de 4 ou 5 eixos. O interior ainda é complicado e quando você pensa assim, para uma máquina controle numérico computadorizado é complicado, mas para uma ferramenta de sílex presa a uma madeira, Não parece improvável, para dizer o mínimo. Quero dizer, o fato de você ter feito uma varredura perfeita, então isso é uma réplica exata. sim, exatamente. Interior, exterior. Tudo. O interior é reconstruído porque os scanners a laser não conseguem ver dentro do vaso. O tomógrafo é muito melhor nesse aspecto porque ele dispara raios X no objeto, mas o scanner a laser não consegue enxergar através de aberturas muito pequenas. Isso faz sentido. Então, quando você envia isso para uma empresa chinesa e diz, ei, faça exatamente assim, eles respondem, não podemos. Não temos o material, não temos a tecnologia. Eu não quero que eles façam de granito, eu pedi em aço inoxidável, mas ainda assim, Até mesmo o aço inoxidável, que é muito mais macio. sim, muito mais macio e fácil de trabalhar. Temos a tecnologia e lidamos com isso há séculos. E Adam, na verdade, enviou outro pedido para uma empresa chinesa de manufatura que fabrica objetos de granito. Na verdade, você pode ver o vaso aqui. Este é o objeto. Ele poderia encomendar de uma empresa chinesa. É como uma réplica de um vaso egípcio existente, mas feito de granito. Você pode ver a máquina controle numérico computadorizado que eles usavam aqui. Como um eixo está girando a peça e outro vem de uma direção diferente e está esculpindo. Provavelmente é mármore, não é granito aqui, mas eles usam máquinas modernas e o resultado foi muito interessante, porque eles não conseguiram escavar o interior. Eles perfuraram um buraco reto nisso, mas disseram, não conseguimos fazer isso. Interior elíptico, OID, e o resultado? A circularidade mediana do exterior era como 4 milésimos de polegada, tipo 110 microns. 110 microns. Sim, enquanto o vaso original é 16 microns, uau. Então, mesmo com a tecnologia moderna mais avançada e de ponta, eles ainda eram 4 vezes menos precisos. Não sei se eles tinham as melhores ferramentas, talvez tivessem. Bem, pelo menos ferramentas modernas. Sim, mas nós podemos. Eles têm ferramentas melhores do que as que tinham na era pré-dinástica egípcia. Com certeza. E mesmo assim, eles ainda estavam 4 ou 5 vezes abaixo do que aquele vaso original era. Quero dizer, sim, para mim tudo isso aponta para algo estranho.
Eu não sei exatamente o que, não sei por quê, mas simplesmente não parece um monte de caras parados com paus. Tipo, talvez algum artesão que faz isso desde os 7 anos de idade, e ele só fica esculpindo vasos o dia inteiro e é só isso que ele faz. Depois ele morre e ensina os filhos a fazerem isso. Tipo, penso que talvez eles consigam fazer isso em escala e produzir um por semana ou algo assim. E aí você teria um monte deles fazendo isso. Parece improvável pra mim. Então eu acho que, sabe, estou tentando entender quais seriam algumas possíveis histórias de como isso realmente surgiu. Não suas crenças pessoais, mas o que acha que ocorreu. Porque, novamente, você não é pedreiro nem necessariamente egiptólogo. Mas acho que quais são algumas das teorias que existem por aí sobre como isso surgiu. Existe a ideia de torno. Algo segura e gira, enquanto alguém atua. Ou manualmente, sabe, manuseando uma lâmina ou algum tipo de borda que consiga esculpir isso é provável. Mas, novamente, isso vai contra o que essa história diz sobre essa época, que eles não tinham torno até muito mais tarde. Sim, então a equipe de realidade virtual que está investigando isso se chama Fundação Artefato. E nós temos um especialista em manufatura de precisão na equipe chamado Chris King. Ele possui uma marca famosa nos Estados Unidos da América, Chris King Componentes de Precisão. Ele fabrica cubos e caixas de direção para bicicletas de alto padrão, então ele está no mundo da manufatura de precisão há, 50 anos. Ele conhece isso por dentro e por fora e tem uma ideia de que você pode fazer isso com um torno de madeira. Basicamente, se você tiver a madeira africana preta certa, que é uma madeira dura, isso se chama mancal de deslizamento. Onde você tem um eixo em uma carcaça com algum lubrificante, você pode fazer algo assim com centenas, 100 micrômetros ou algo assim. É possível, segundo ele, mas não com a explicação convencional. Você precisa ter um mecanismo muito rígido e estável para, como eu disse, segurar esses. E para que isso aconteça, basicamente, o rolamento precisa ter as mesmas, pelo menos as mesmas, ou até tolerâncias mais altas do que o produto final. Ah, interessante, porque até mesmo para fazer um torno que gira, qualquer imperfeição no aparelho de rotação vai ser transferida para a própria peça. Ah, interessante. Se você tem uma cerâmica perfeita, hipoteticamente tem um torno ou roda de oleiro perfeitos. Não se faz uma cerâmica perfeita sem uma roda perfeita. Não dá para fazer um objeto preciso com um torno ruim? Isso é interessante. Isso traz tantas outras perguntas, tipo, isso obviamente foi feito com um torno, mas como diabos eles faziam um torno que era tão perfeito? Você pode fazer superfícies muito planas usando técnicas de brunimento ou com técnicas de brunimento. Você pode brunir 2 peças de pedras planas e, se fizer isso por tempo suficiente, elas ficarão planas, muito planas. Técnica conhecida usada até hoje. Acho que você também pode fazer objetos arredondados com técnicas diferentes, então fazer isso obviamente não é fácil, mas não impossível. A questão é por que essas pessoas fizeram isso. E os egípcios posteriores, aqueles vasos de alabastro que eles fizeram, por que eles nem chegam perto dessas tolerâncias? Essa é uma pedra mais macia, mais fácil de trabalhar, mas mesmo assim, eles não se assemelham à mesma tecnologia dos mais antigos. E você pode ver isso no Egito. As coisas mais antigas são sempre um pouco melhores do que as novas. É feito de granito. Isso exige uma quantidade insana de trabalho, uma quantidade insana de mão de obra e ferramentas, e as coisas novas são um pouco menos complicadas, vamos dizer. E agora, qual é a explicação predominante para o motivo disso? Qual é o consenso geralmente aceito sobre o porquê? As coisas parecem tecnologicamente regredir um pouco com o tempo? Existe alguma explicação? Não tenho certeza exatamente, mas acho que a explicação básica é que, sim, reinos e países estavam colapsando, e aí eles esqueciam algum tipo de tecnologia e depois reinventavam. Tive uma boa conversa no meu programa com o Luke Evans. Sim, o Luke é ótimo, e ele acabou de me contar isso. No período romano de Sudoeste, as dinastias posteriores no Egito eram gregas, não romanas, gregas.
E eles descobriram como construir coisas monumentais de granito novamente, então construíram a Torre de Vigia em Alexandria e ela foi feita de granito. Às vezes, eles descobriam como repetir isso, mas você não vê isso na mesma extensão, na mesma medida que via no Antigo Reino ou no Egito pré-dinástico. Quero dizer, isso parece uma explicação razoável, sabe? Parece razoável pra mim que você teria uma cultura que tem acesso à tecnologia e que por algum motivo esse acesso à tecnologia é interrompido. Seja por fome, guerra, sabe, peste. Uma pessoa, ou um grupo de 5, possui informação e todos morrem em circunstâncias infelizes, sabe? Eles não tinham um bom registro para realmente transferir essa informação naquela época, então é possível que as coisas simplesmente desapareçam. Leva 2 gerações para esquecer algo. Certo? Tipo, eu estava pensando assim, tipo, eu não sei o nome do meu bisavô, sabe? Tipo, esse é o cara que, tipo, é o motivo de eu estar aqui, realmente. Eu sei. Até o meu avô, e aí acabou, tipo, você sabe o nome do seu bisavô? Até onde você consegue voltar, tataravô? Algo assim. Eu comecei essa árvore genealógica há alguns anos, acho que 5, 6 gerações. Ok, então você provavelmente vai até os anos 1800, 1700. Sim, algo assim, mas eu não sei de cabeça, na verdade. Mas eu tenho isso anotado. Então é uma daquelas coisas em que, tipo, até algo pessoal do nosso dia a dia simplesmente desaparece, sabe? E, tipo, claro, talvez você consiga encontrar. Mas nesse tempo, sem um registro extenso, a ideia de que a informação se perde parece bem plausível. Mas a funcionalidade e a utilidade de, tipo, pedra dura, sabe, vasos, pareceriam se apresentar regularmente. E então as pessoas encontrariam novas maneiras ou maneiras diferentes de basicamente obter o mesmo resultado, mas não seriam exatamente iguais ao que eram originalmente. Sim. Para mim, isso é muito interessante e vai, acho, contra a narrativa dominante sobre quem essas pessoas eram e o que faziam. E eu acho que às vezes existe uma compreensão simplista da história de que as coisas vão ficando cada vez mais avançadas e que tudo está sempre progredindo. Enquanto que, na realidade, isso pode não ser o caso, especificamente no Egito Antigo, parece que houve uma involução e que existe tecnologia que foi perdida de alguma forma. Os egípcios dinásticos foram incríveis, provavelmente os melhores de sua época. Destacaram-se em astronomia, matemática e construíram obras impressionantes. Mas você pode ver que esses objetos como esses são as enormes estátuas de granito de centenas de toneladas. Talvez eles simplesmente não fossem mais tão importantes, ou começaram a evoluir tecnologicamente por um caminho diferente, e isso não era mais importante. Ou eles herdaram muitas dessas coisas da cultura anterior. Essa também é uma opção. Não sabemos ao certo a idade disso. Eu estive no Grande Museu Egípcio há alguns meses, no Cairo, e lá eu vi uma bola como essa, com 3 números de série diferentes nela, um da coleção ou arquivo atual do museu, um do anterior e um de antes desse. E às vezes eles datam esses objetos pelas inscrições neles, porque alguns têm inscrições muito primitivas, como o nome do faraó ou algo assim. Passei a pensar, e se eles fizessem o que fazemos agora? Eles encontraram aqueles que queriam reivindicar como seus, colocaram em exibição, colocaram em seus túmulos, mas não eram os fabricantes originais desses objetos. Quero dizer, isso me parece plausível, mas esse é o caso em todo o Egito Antigo, certo? Como quando surge um novo faraó que talvez descubra ou reivindique um monumento já existente. E aí simplesmente colocam o nome dele diretamente sobre o primeiro nome que estava lá. Sim, isso é comum. Ramsés, segundo Ramsés o Grande, era bem conhecido por isso, então o pai dele era Sete I e ele inscreveu por cima das inscrições do pai dele, certo? Então isso é comum. Sim, é por isso que você pode ver aqueles glifos de helicóptero e nave espacial no Templo de Sete, porque Ramsés veio e sobrepôs algumas coisas novas nas inscrições do pai dele, e descascou de um jeito que agora parece essas coisas de objeto voador não identificado. Parece algo estranho. Sim, isso é interessante. Se alguém ainda não viu, deveria procurar. Podemos exibir na tela durante a apresentação.
São inscrições hieroglíficas antigas que lembram helicópteros, OVNIs ou aviões e parecem estranhas. Você está dizendo que isso ocorreria devido à sobreposição, onde as pessoas basicamente colocam seu nome em cima de nomes já existentes ou em cima de glifos já existentes. Elas basicamente mudam completamente o formato deles. Imagine escrever seu nome e depois alguém escrever o dele por cima. Isso criaria algo estranho no espaço vazio, sabe? Então basicamente é como tentar cobrir uma tatuagem. Alguns elementos podem ficar estranhos se você não apagar tudo, o que faz sentido. Para mim faz sentido isso acontecer com esses vasos. Ver um nome ali não significa que seja daquela pessoa. Ao longo da história, pessoas ficaram conhecidas por receber crédito por coisas que não criaram. Isso dificultaria a datação, sabe? Mas é pelo menos tão antigo quanto isso, possivelmente mais, qualquer que seja o nome, teria ao menos essa idade. Pelo menos essa idade. Isso é fascinante. Então, por que havia tanta resistência à ideia de usar um torno manual para criar isso para as pessoas naquela época? O torno foi atribuído a essas pessoas milhares de anos depois que esses objetos foram encontrados pela primeira vez. Foi no Reino Médio a ideia de um torno? Acho que sim, não tenho certeza, mas sei que isso vem de épocas ou períodos anteriores ao surgimento oficial do torno. E acho que muita coisa estranha. Vídeos polêmicos ficaram virais, tipo, eles foram feitos por OVNIs ou por máquinas controle numérico computadorizado 5x e C muito avançadas, sei lá. E a resistência começou ali, na minha opinião. As pessoas eram incríveis em suas aulas. Sim, exatamente, Ney. Eu acho que a explicação mais fácil é que ou ainda não encontramos essas ferramentas, ou elas foram herdadas de uma cultura diferente. Mas ainda não sabemos a conexão. Então, provavelmente é como se fosse um grande elo perdido na história, na nossa compreensão daqueles povos antigos. E também existe, eu acho, uma diferença fundamental entre os padrões científicos de evidência e o que o público americano aceita como provável ou possível. Então, parece que dentro do padrão científico, é como se não fôssemos aceitar nenhum tipo de teoria sem evidências substanciais, sem algum tipo de, prova definitiva que possamos descobrir. Nós realmente não vamos mudar qual é a história geral ou qual é a explicação geral. E então, para nós e para o público que está ouvindo, eles estão olhando para esses vasos, parecem que são feitos de uma pedra super resistente, são tão quase perfeitamente circulares. Tipo, as tolerâncias deles são incríveis e foram feitos antes do torno. E há uma diferença óbvia aqui. Para o público em geral, acho que podem ver isso e pensar: sim, isso claramente foi feito com alguma máquina primitiva ou torno manual. Em uma situação de dois eixos, isso permanece fixo enquanto há um ponto fixo acima. E é possível perfurar e eles conseguem inclinar para então fazer, de alguma forma, perfeitamente circular. Mas sem nunca descobrir essas máquinas, as pessoas que as usavam, algum tipo de inscrição sobre como fizeram isso. É difícil para a arqueologia tradicional realmente aceitar isso. E, como resultado, agora temos esse descompasso entre, o lado institucional científico que examina tudo e que precisa de um padrão de evidência quase impossível. Pessoas como você, que pesquisam de forma independente, apontam que isso claramente não foi feito à mão, gerando um grande desacordo entre as partes. É essa a impressão que tenho. E os egiptólogos e arqueólogos não olhavam para essas coisas como fazemos agora, então ninguém analisou isso desse jeito antes de nós. Então, há rumores de que elas são mais precisas do que pensamos e que são especiais por algum motivo. Por isso, Adam começou a coletar e analisar essas primeiro. Agora podemos entrar em museus e coletar evidências concretas. E nós estivemos em Londres, no Museu Petrie, em Turim, na Itália, no Museu de Belas Artes de Boston, no Museu do Brooklyn. Então, os museus estão se abrindo à medida que percebem isso. Estamos tentando seguir o método científico, coletando essas evidências. E só para comparar, na verdade nós também escaneamos vasos de cerâmica e alabastro, então posso mostrar a diferença entre eles para você. Se você está falando sobre o alabastro, esta é a peça... aqui ela vem da mesma cultura Nagada, 3.000 ou até mais.
Assisti. E obviamente, como você pode ver a olho nu, Ela tem alguns problemas. ela tem alguns problemas. É uma peça bonita, mas a circularidade média disso é de 0,02 de polegada, ou 370 micrômetros, 700. Então, novamente, para comparar, o original tem 16 micrômetros. 16 micrômetros, este aqui tem 700. Sim, se estiver vendo uma corrida de alabastro, que também escaneamos. Este é o tipo de vaso que, na verdade, é descrito como sendo feito por Imhotep e Djoser com o método tradicional de fabricação manual. E você ainda pode ver esses hoje no Egito. Se você for ao Egito, pode ver esses sendo feitos na rua por artesãos. E a mediana da parte inferior está um pouco torta, mas a base está bem boa, ou o resto do corpo tem 500 micrômetros, então está um pouco melhor. Nós também vimos alabastro, com centenas, 140 micrômetros ou algo assim. Então existem belos vasos de alabastro, mas como eu disse, é muito mais fácil de esculpir, né? É uma pedra mais macia. Você pensaria que encontraria muito mais vasos de alabastro com isso. Você sabe, 15 micrômetros, 20 micrômetros, porque é muito mais fácil, mas não encontra. Sim, e se você olhar as melhores formas que encontramos no Museu Petri, esse pequeno pedaço, 72 micrômetros. Sim, Quero dizer, também vale destacar o quanto eles são incrivelmente finos. nem todos esses são finos. Se você comparar os modelos originais com os... Qual desses é o vaso original? Nenhum desses... desculpe, esses são apenas scans de peças de museu, mas eu posso te mostrar os modelos originais de verdade. Então, se você olhar por dentro... Esse é um escaneamento a laser onde conseguimos capturar um pouco do interior, mas tem um escaneamento de cidade muito bom, onde você pode ver todo o interior. Esta é a espessura da bola. Uau! Então, nem todos esses são finos. Há alguns vasos finos, onde, se você colocar uma luz dentro do vaso, dá pra ver tudo. É transparente? Quase transparente por causa do conteúdo de cristal, do tipo, e também é como alguns milímetros de espessura, ou até menos de 1 milímetro. Então Também é outra questão. Como você consegue atingir esse nível de espessura sem quebrar ou fraturar o material? Mesmo nas melhores condições com uma máquina, isso seria muito difícil por ser muito fino. Tem que ser muito estável e não tremer de jeito nenhum. Então é um processo complicado. Uau, com este dá pra ver que foi totalmente escaneado. Eu poderia escanear o interior também. O original, o formato e a textura são estes. Isto é feito de diorito, é uma pedra extremamente dura e é atribuída à sexta dinastia. Então, um pouco mais tarde, É um pouco mais tarde. E a parte interessante, ou o aspecto interessante disso, é que o interior é mais preciso do que o exterior. O interior tem aproximadamente 1 milésimo de polegada. é mesmo. Eu tenho tantos resultados aqui. O fato de o interior ser mais preciso no ano que vem é hilário. Quero dizer, não há motivo para não ser assim, nem razão para eles fazerem isso de propósito. Talvez tenha sido fácil para eles porque suas ferramentas facilitam e não precisaram pensar muito nisso. Então, o exterior tem 140 micrômetros ou 5 milésimos de polegada e, o exterior, ou melhor, o interior tem 1 milésimo de polegada. 26 micrômetros. Uau! 260 micrômetros. Não, 26 é interno. Uau, quero dizer, isso é quase tão bom quanto, você sabe como o vaso de Petri aqui? Isso também é do Museu Petri, então esse vaso externamente era o melhor. Precisão tinha a maior tolerância, 70, mas o interior deste é um pouco melhor. Uau! É metade. Quero dizer, isso é notável. É tão interessante que as pessoas colecionavam isso e achavam tão interessante sem nem saber o quão interessante realmente era. Eles viam isso e pensavam, uau, é preciso e muito legal, sem perceber que às vezes eram só 16.
Qual é a unidade? 16. Ah, Microns? 16 microns, que havia 16 microns de tipo, a tolerância era simplesmente fenomenal. Quero dizer, isso é tão louco, então estou curioso para saber o que acontece agora. Tipo, acho que você apresentou um argumento bastante convincente de que esses eram improváveis de serem feitos à mão. Você sabe que esse cara era você. Talvez um artesão habilidoso de 5.000 anos atrás sentado ali. E esculpindo isso tão perfeitamente que até hoje a tecnologia moderna teria dificuldade. Tão perfeitamente que se você passar uma luz por ela, parte da luz vai sair do outro lado. Por ser tão fina e perfeita, levaria anos para fazer uma, mas existem dezenas de milhares delas. Sabe, o nível de perfeição de que estamos falando aqui é tão impressionante que eu tenho dificuldade em acreditar que foram feitas à mão. Uma das coisas com as quais eu tenho dificuldade, porém, é a variação entre elas. Parece que nenhum dos vasos é realmente igual ao outro. Na verdade, não. Você pode ver similares. Você pode ver vasos com um design muito parecido, mas ainda não encontramos duas peças idênticas. Então, na minha opinião, a teoria da produção em massa não está funcionando. Mesmo o molde, tipo, se eles fossem fundidos, quero dizer, sim, se você pode fundi-los, então onde está o molde? E por que nenhuma peça é idêntica? Quero dizer, você consegue? Além disso, você consegue fundir pedra desse jeito? Você funde pedra? Não tenho certeza se você consegue fundir isso até ou alcançar esse tipo de tolerância ou esse nível de tolerância. Pois ainda é preciso um molde perfeito. Sim. Quero dizer, seria mais fácil fazer um molde perfeito do que fazer dezenas de milhares. Além disso, mesmo usando um torno, as alças precisam ser feitas separadamente, pois não podem ser feitas no torno. Você precisa usar um dispositivo diferente e remover o material se deixar, por exemplo, um nariz de boi. E então você vem depois e remove aquelas partes entre as alças de trava, o que deixaria alguma marca. As alças também fazem parte da mesma pedra. Sim, não é uma peça separada. Não está colada, não faz parte da mesma pedra. E isso é problemático se você pensar na tecnologia de torno, porque como você faria isso? Isso é interessante, essa é uma pergunta diferente. E se você olhar para o vaso hoje entre as alças, você pode ver muitos pontos verdes, o que significa que não há desvio significativo ou alteração de tolerância entre as alças. Hoje, se você quiser remover esse material de entre as alças, você precisa usar uma ferramenta diferente. Isso vai introduzir um erro porque você precisa reposicionar a peça, basicamente, ou você vai deixar outra marca de ferramenta e outro desvio nessa posição ou nessa área, mas você não vê. O OG... Quero dizer, é interessante, mas com o vaso OG parece haver uma linha azul no topo. É. O que levaria alguém a pensar, tipo, será que isso é como a faixa de pedra que existia? Que então eles esculpiram? Mas eles esculpiram com precisão. Então é como se você pudesse ver que esta parte é quase tão boa quanto as seções inferiores. Bem, eles certamente esculpiram corretamente. E tipo, se é tudo o mesmo bloco de pedra, você tem essas alças no topo. Foi tudo esculpido. Sim, como eles fizeram isso de novo, ninguém faz ideia. Acho que ninguém sabe exatamente como isso foi feito, né? Mas o fato de não haver dois que sejam parecidos levanta algumas questões para mim. Quanto a essa ideia do torno, ou algum tipo de máquina de múltiplos eixos, você sabe, com uma dessas máquinas. Presumi que muitos teriam tamanho ou tolerâncias semelhantes, mas não é o caso. Fico curioso. O que acha disso? Se for guiado por computador e houver um programa inicial, pode-se supor que haverá duas peças idênticas. Como na impressão 3D é fácil, você não precisa guiar manualmente de novo para ter os mesmos tamanhos e tudo mais. Mas se você tiver um torno e fizer isso guiando manualmente com a mão, você desenha os vasos. De certo modo, isso é outro assunto, o design elíptico desses. Mas se você guiar a ferramenta manualmente com as suas mãos, então você vai conseguir peças muito parecidas, mas ainda assim diferentes. Você ainda pode ter esse torno sofisticado ou máquina, mas o ponto-chave aqui é a ferramenta guiada pela mão. É possível que houvesse um elemento guiado. Sim, eu acho que sim.
Isso seria provável. Até mesmo o polimento ou só o entalhe em si. Sim. Interessante, faz sentido. Ok, sim, eu me pergunto quanto poderia ser alcançado através do polimento. Tipo, se você esculpisse isso à mão e deixasse mais ou menos parecido, e depois simplesmente polisse pra caramba desse jeito. Esta réplica que nós encomendamos da China, feita de granito, foi polida com ferramentas elétricas à mão e chegou a esses 100 microns. Eu fico pensando se eles tivessem polido por mais tempo, se tivessem polido por mais, tipo, sei lá, 30 dias. Mas se você polir a mão, de alguma forma você tem que saber quanto mais você deve polir. Isso, nessa parte e naquela parte para ficar perfeitamente redondo. Interessante. Sim, quero dizer, isso levanta questões novamente. Eu fico tentando entender exatamente como foi feito e por que foi feito dessa forma. Você afirmou que alguns deles, como estes aqui, são réplicas exatas de vasos pequenos. Mas há alguns que são 5 vezes maiores, tem alguns que são enormes. Eu posso encontrar esse vídeo, ele está no Museu Britânico, na verdade, e é enorme. Imagine o tamanho original desses, ou o tamanho da fileira, o tamanho real do material. Este é o método das dinastias posteriores. Essa é a explicação de como eles esculpiram aquilo. Eles colocavam essas peças de madeira dentro, com um tipo de sílex ou alguma lâmina presa na ponta. E então eles colocavam alguns pesos na extremidade superior e basicamente podiam girar aquilo com a mão. Isso funciona para alabastro, mas se você pensar nessas peças aqui embaixo, estas são peças pesadas, muito pesadas, pelo menos desse tamanho. Uau! E, obviamente, a origem da matéria-prima era muito maior. Eles tiveram que esculpir esse material em excesso e lidar com a natureza heterogênea dessa pedra. Simplesmente óbvio. Esses diferentes minerais têm durezas diferentes. Isso é notável. A parte preta e a branca têm durezas diferentes. Sim, exatamente. Então é diferente, é uma nova variável no jogo. Eu diria, agora, é possível que tenham sido feitas à mão, assim como aquele hieróglifo mostra, certo? Você tem, sabe, apenas um pedaço de sílex ou algum outro tipo de pedra ali que você está usando para esculpir. E por acaso, o vaso original ficou praticamente perfeito e aquele era perfeito. Alguns tinham outros desvios, mas às vezes faziam um quase perfeito por tentativa e erro, talvez até mais rápido do que imaginamos. É possível que seja esse o caso. Também vemos vasos de pedra dura mal feitos, então vemos aqueles com tolerância muito baixa. Então, tipo, no mesmo nível da cerâmica. Ou você pode ver claramente com seus olhos que não está bom, não está nada bom. Mas foi um artesão diferente, foi uma oficina diferente, foi um aprendiz que começou a aprender a fazer isso. Eu não sei. É possível. Mas você pode ver vasos perfeitos e imperfeitos. Sim. É interessante notar que alguns são perfeitos e outros imperfeitos para mim. A outra pergunta é algo que você já mencionou antes, que é: por que você precisa que um vaso seja perfeito? Sabe, tipo, por que ele precisa ser perfeito? Tipo, se você pudesse conseguir isso com cerâmica, por que não fazer cerâmica também? Ela tem uma função, então a tolerância ou o nível de perfeição é como uma função, mesmo que seja uma função sagrada. Se fosse o caso, acho que Luke Caverns teve essa ideia de que, provavelmente, se eles estivessem segurando alguns psicodélicos sagrados ou algum líquido sagrado aleatório, eles queriam que os recipientes fossem perfeitos, para se assemelhar à divindade, ou algo assim, Certo? ou tinham ferramentas que permitiam isso facilmente. E não era tão difícil. Ou talvez ambos, pode ser. Ambos podem ser ambos. Isso é interessante. Eu só não sei. Não vejo por que você precisaria de algo tão pequeno para ser tão perfeito. Eu só não entendo por que seria assim. Deve ser algo espiritual ou religioso, pois funcionalmente não precisa ser tão perfeito. Presumo que até com máquinas fazer isso perfeito seria irritante. Mas ainda assim, aqui está. Mas estamos tentando lançar um desafio, então estamos na Fundação Artefato. Estamos tentando desafiar artesãos e artífices a fazerem estes, ou um destes, com os métodos tradicionais. Nada de trapaça, nada de ferramentas modernas, documente tudo.
E se você conseguir alcançar a tolerância destes, estamos oferecendo um prêmio de 25.000. Uau, então não é uma tarefa fácil. E às vezes, quando você tenta conseguir isso de uma empresa de manufatura moderna, você não tem essa comparação. Então você não pode comparar aquele vaso moderno de granito que eu te mostrei com estes aqui. E se você quer saber o que é possível fazer à mão, é realmente difícil saber qual é o limite. Acho que a melhor maneira de fazer isso é com um desafio. Acho isso ótimo. Todos os detalhes estarão no site artifactfoundation.org. Ah, isso é incrível. E vocês estão tentando abordar tipos específicos de estudantes ou pessoas diretamente para trabalhar nisso? Pedreiros, artesãos, sim, quem já trabalhou com pedras duras como granito. Há um prazo ou é aberto indefinidamente? Acho que vai ficar aberto. Até que seja reivindicado? Sim, porque o tempo, não dá para saber quanto vai precisar para isso. E ficaríamos felizes em ver alguém tentando de tudo. Como um pedreiro muito habilidoso com as ferramentas certas, não modernas, mas ferramentas tradicionais. E então ver os resultados. Pode alcançar o mesmo nível assim, ou o mesmo nível que esses vasos têm? Ou é possível ou não? Vamos descobrir agora como será o futuro dessa área. Como? Suponha que mais tempo passe. Você analisa mais vasos e percebe que as tolerâncias deles são perfeitas demais. Acho que você já fez isso, mas suponha que continue. O que será necessário para que a arqueologia e a história tradicionais mudem sua narrativa sobre o que os egípcios pré-dinásticos foram capazes de realizar? Acho que eles precisam de dados, eles precisam de pesquisas comprovadas. Acho que temos que envolver egiptólogos e arqueólogos, e na verdade estamos trabalhando nisso com os egípcios no Cairo, e eles parecem estar abertos a isso. Então, a nova geração, a geração mais jovem de arqueólogos e egiptólogos, está ficando mais aberta a essas ideias e a trabalhar juntos. Acho que o principal problema aqui foi que eles não aplicaram ferramentas modernas a isso porque ninguém achava que isso era excepcional ou ninguém pensava assim no meio acadêmico. E eu acho que isso ainda hoje é considerado como teorias controversas. E voodoo, ou eu não faço ideia, mas elas não são pesquisadas o suficiente. E é isso que estamos tentando fazer, e não estamos apenas pesquisando os vasos, nós estivemos no Egito. Nós fizemos uma expedição no ano passado, e nós medimos algumas caixas de granito, e isso também é algo muito extremo. Pode falar rapidamente sobre as caixas? Isso é muito interessante. Sim, eu posso fazer isso. Basicamente, temos uma pirâmide em um oásis de Fayum. Ela está um pouco, não está em boas condições. Já viu dias melhores, precisa de uma reforma. Então a camada externa é de tijolo de barro e está desmoronando. Você não pode entrar. Mas quando isso foi descoberto? Esta pirâmide... Eu não tenho certeza, eu não sei quando. Acho que foi no Antigo Reino também, ou no Médio Reino. É a pirâmide de Senusrit, mas eu não tenho certeza da idade exata dela. O que é mais interessante é que essa é a caixa por dentro, então esses túneis não estão conectados à pirâmide. Existe um sistema de túneis embaixo da estrutura que você pode ver no topo. Como aquela parte de pedra, a pirâmide. Aquela é a pirâmide, e isso fica embaixo. Dentro da pirâmide há uma estrutura interna que antes era acessível, mas agora está fechada. Acho que sim, é. E então, abaixo dela, há uma estrutura de túneis completamente diferente. É bem complicado. Sim, eu estive apenas na estrutura de túneis, e na verdade é bastante impressionante. Então essa é a pirâmide aqui em cima, e você pode descer, é o Adam mesmo aqui, você pode descer. Com uma permissão especial, não está disponível ao público. E sim, há muitas escadas, é uma descida muito longa, muitas camas por todo lugar. Havia um quarto meio cheio de camas no canto. Ele tem estado... Ah, legal.
Sim, e tentamos fazer uma boa fotogrametria e escaneamento nesses. Vou te mostrar este artefato que está aqui embaixo. Há alguns buracos e prateleiras cheias de água no fundo. Pra quê? O que é? Pra que serve? Eu não sei, não conheço muito sobre essa estrutura em si, nem sobre a história dela. Eu estava lá para investigar aquela caixa. Então, algumas camas por toda parte. E então você entra neste cômodo. Quando estávamos lá, na verdade, um enorme pedaço de pedra simplesmente caiu. Sério? Então provavelmente está desmoronando. É perigoso, por isso não está aberto ao público. Eu diria que não é mais realmente seguro. Mas é lindo. Quero dizer, mesmo no estado atual, dá pra perceber que houve muita intenção e habilidade na criação dessas paredes. E tem uma grande sala de granito lá dentro, então vou chegar a esse ponto em breve. É uma aposta pequena, de novo. Há um teto abobadado feito de granito e lá dentro... Vamos lá, é um vídeo longo, desculpa. Então esta é uma enorme sala de granito e... Tudo o que você vê aqui é granito e há uma caixa muito precisa no meio desta sala. E Sir William Flinders Petrie investigou essa caixa. Ele a mediu e disse: provavelmente este é o objeto mais preciso. Objeto de granito mais preciso que já saiu do Egito. Ele mediu a planicidade destes, como a borda superior e várias partes dela, e o outro lado, tipo, não o topo esquerdo, mas o topo direito. Lá, ele mediu uma planicidade de 4 milésimos de polegada. Uau! E é feito de um único bloco de granito. Quero dizer, é simplesmente notável. E se você olhar as bordas, é insano e não passa por essa porta. Certo? Então, ou foi construído dentro do quarto, ou o quarto foi construído ao redor dele. Sim, exatamente. E nós tentamos, comprovar as medições de Flinders Petrie nessa caixa e conseguimos realmente medir o mesmo que ele mediu. Então você realmente... Usou escaneamento, sim. E também fotogrametria e essas coisas. Então nós reconstruímos essa caixa em 3D e conseguimos encaixar planos perfeitos nessas partes. E você pode ver que a escala está em polegadas e o verde está em torno de mais ou menos 4 milésimos de polegada, que é aproximadamente 100 micrômetros, e a maior parte dessa peça está em 100 micrômetros. Uau! Nós também poderíamos medir o fundo e outras partes, como outros cantos, outras paredes dele, e ambos deram cerca de 4 milésimos de polegada. Uau, isso é extremo. Quero dizer, é perfeito. Quando isso foi descoberto, isso foi usado como um túmulo para um sarcófago. Já houve uma tampa que fosse? Sim, normalmente dizem que isso serviu como sarcófago. Entendi, mas nada foi achado na Era Moderna. Deve ter sido saqueado antes ou algo assim. Essa é a história? Não tenho certeza sobre essa pirâmide. Não quero dizer coisas erradas ou mentiras, então não sei se seria justo. Ok, eu não sei. Isso dá pra pesquisar no Google? Será que a gente... É uma pirâmide de Senosret? De Senosret. Pode pesquisar a pirâmide de Senosret no Google, Gabe. E veja se já existiu um lugar chamado Lahun, L-A-U-N. Certo, Lahun. Veja se já encontraram alguma múmia, faraó, corpo ou sarcófago lá dentro. Mas isso é simplesmente fascinante, quero dizer, até mesmo o esquadro, né? Os ângulos aqui são quase perfeitamente 90 graus. É loucura, é loucura. Eu tenho outra foto do outro lado. Então, se você está vindo, isso fica atrás dessa sala de granito, eles estão tentando manter isso em pé. Está desmoronando lentamente. Mas se você for para este cômodo vindo desta direção, você pode ver a alvenaria. Este teto abobadado também é de granito. E os arcos são perfeitos. Nós não medimos isso, mas me parece muito bonito, na verdade. Parece notável. Parece tão moderno, acho que é essa a minha impressão. Parece que isso poderia existir em uma vila hoje em dia. Quero mostrar a planicidade e o reflexo na caixa. Vou falar disso em breve. E você pode ver onde isso muda. Onde você tem
Acho que um calcário mais tradicional ou algum tipo de rocha mais comum na região, e então passa a ser perfeito. Provavelmente essa argamassa é moderna, algum tipo de reparo, ou não sei, mas ele é o Caio. Caio, Alan, do podcast Irmãos da Serpente, também participa desta investigação. Você os conhece? Sim, sim, eles são ótimos. Então você pode ver isso. Não é a melhor foto, mas você viu o reflexo disso. Talvez quando eu entrei, você percebeu que não está perfeitamente liso. Você pode ver algumas como marcas minerais ou algo assim na pedra. Mas eu acho o termo certo é que está perfeitamente polida. Não, não está polida. Desculpe pelo meu inglês, eu não faço ideia, mas está perfeitamente plana, mas não lisa, certo? Então ela tem desvios e amassados no próprio material. Mas isso é possível por causa de, quero dizer, o granito é como uma mistura de vários tipos diferentes de pedra. Então é possível que algumas das partes da pedra ou da cristalização dentro do granito se desgastem com o tempo, ou que exista algum tipo de razão para isso desaparecer, ou que seja mais difícil realmente desgastar ou alisar. E assim isso cria essas pequenas imperfeições, mas eu sinto que isso é bem comum em qualquer tipo de peça de granito não refinado. É um material inhomogêneo? Certo? Como se você tivesse uma bancada de granito moderna, tipo, antes de ser aperfeiçoada, acho que você vai ver pequenas imperfeições nela. Mesmo com granito até hoje não parece tão absurdo pra mim. O fato de ser tudo tão plano é impressionante, e a parte de baixo não é. Essa é a parte mais interessante. Então, se alguém que está ouvindo em casa puder imaginar, você tem basicamente algo que parece uma caixa de sapatos, certo? Tem uma borda grande em cima, é um retângulo perfeito e o topo totalmente nivelado. Como se você pudesse colocar uma bola bem em cima e ela não rolaria para lugar nenhum. Mas a parte de baixo é cortada em um ângulo estranho. Sim. Então na verdade, imperfeito ou perfeitamente imperfeito, de alguma forma foi criado de um jeito que a parte de baixo é cortada nesse ângulo. É um ângulo perfeito, então o ângulo também é feito com precisão. Certo, é feito assim de propósito, mas por algum motivo. Está em um ângulo que parece torto, tipo 1 ou 2 centímetros, mas o topo segue plano. Sim. Bizarro, realmente estranho. E isso é só a própria caixa, sem falar no resto da sala, que também parece ser granito praticamente perfeito. E se eu não me engano, hoje em dia a gente nem faz bancadas de cozinha com essa tolerância, tipo 4 milésimos de polegada, né? Agora não tem função nenhuma. A história do enterro, de novo, esse é um clichê óbvio que existe dentro da egiptologia, que quando as pessoas não sabem as coisas, elas simplesmente dizem, foi uma cerimônia de enterro ou algo assim. A história do enterro realmente faz sentido aqui pra mim, certo? Tipo, você tem uma coisa parecida com uma caixa, sem sistema de drenagem, sem motivo pra colocar ou tirar coisas. Sabe, é bonito, mais ou menos do tamanho de um corpo humano dentro de uma pirâmide, eu penso, ou pelo menos embaixo da pirâmide. Pra mim, eu consigo imaginar algo sendo, sabe, alguém sendo enterrado aqui. Pra mim, isso não é loucura onde essa pessoa está. Gostaria de saber sobre o restante das coisas da sala. Mas pra mim, isso parece uma explicação razoável e plausível. E o fato de as tolerâncias serem tão perfeitas para uma cerimônia de sepultamento também faz sentido, né? Tipo, não precisa que as bancadas da sua casa sejam perfeitas. Isso realmente não precisa ser perfeito. A menos que você tivesse algum tipo de chamado espiritual ou superior para torná-las perfeitas para algum tipo de apresentação na vida após a morte. Então, pra mim, Ou toda a estrutura tem uma função diferente que não conseguimos entender agora. Talvez, se for parte de algum tipo de sistema que exige essas tolerâncias, como um sistema de manufatura ou algo assim, isso também pode ser uma explicação. Mas ainda assim, quero dizer, podemos especular, mas não acho que vamos saber exatamente para que isso era usado. isso é possível. E sem contar se eles têm tecnologia ou máquinas que são diferentes do que pensamos que eles têm. Talvez fazer isso, na verdade, não seja tão difícil quanto pensamos que é. É interessante. Então agora, para algo assim, que tipo de máquina poderia ser usada hipoteticamente para fazer algo assim? Você pode polir essas superfícies, então você pode fazer uma superfície quase perfeitamente plana, esfregando duas pedras ou pedras planas uma na outra, ou três.
Existem diferentes tipos de técnicas de polimento, mas o mais interessante para mim é o ângulo assim, quase 90 graus, ângulos perfeitos, e não é muito afiado, tem uma borda meio achatada, mas ainda assim você pode ver que essa borda achatada também é bem reta. A explicação mais comum é que se usam o mesmo tipo de ferramentas, como martelos de dolerito e ferramentas de sílex. Teoricamente, de acordo com os arqueólogos, você pode fazer isso? Eu não vejo isso acontecendo aqui, então eu não sei. Acredito que essa seja a resposta certa. Eu não sou um maquinista, eu não sei. Mas isso também exige uma ferramenta muito sofisticada, na minha opinião, para guiá-la, mesmo que seja algum tipo de ferramenta elétrica guiada à mão, tem que ser sofisticada. Sim, quero dizer, é impressionante a precisão dessas peças ou artefatos tecnológicos. Acho interessante que isso não gere mais perguntas entre arqueólogos tradicionais. Quero perguntar diretamente a um egiptólogo ou arqueólogo. O que você acha disso? Tenho curiosidade sobre a resposta deles. Você já perguntou a eles? Bem, quando estamos em um museu, montando o equipamento e escaneando essas coisas, geralmente uma arqueóloga está conosco e ela fica observando, normalmente para garantir que não estamos quebrando nada. E, enquanto isso, por exemplo, Chris King está tentando explicar quais são as implicações, por que estamos investigando isso. E aparentemente eles nem pensaram que essas coisas poderiam ser tão precisas, mas estão abertos à ideia, na verdade. Acho que precisamos mostrar evidências concretas, provas sólidas e dados, e então podemos ter uma discussão construtiva. É por isso que acho que o desafio é uma ótima oportunidade para mostrar isso. Ok, hoje, se desafiarmos cada pessoa habilidosa, pedreiro, digamos que não podemos conseguir isso, ou podemos conseguir, mas com ferramentas diferentes. Então podemos começar uma pergunta ou iniciar essa discussão com os arqueólogos. Ok, tem algo estranho nessas explicações, não é? Capaz de explicar a precisão, certo? E a maioria deles está aberta, eu acho, pelo menos para a discussão. Mas na academia você tem que mostrar a prova, os dados para ter um ponto de vista. Simplesmente notável. Bem, Caraway, muito obrigado, irmão. Espero que muitas pessoas se inscrevam nessa competição, pois acredito que trará resultados interessantes para vocês. Não só para aumentar a conscientização e compartilhar essa paixão por esses artefatos, mas também para ver diferentes formas de como poderiam ter sido feitos. E talvez as pessoas possam encontrar maneiras inteligentes ou interessantes de realmente fazer essas coisas que ninguém jamais tinha pensado antes. Eu acho que isso seria muito legal e, se nada mais, só adiciona mais especialistas à indústria. Então, seja você um maquinista que tenta fazer isso, ou um artesão que faz peças de cerâmica em pedra, eles podem ter uma contribuição. E aí você pode simplesmente reunir pessoas interessantes e, quem sabe, talvez alguém vença. Sim, então se alguém estiver interessado em um documento mais detalhado, documentários e vídeos sobre esses resultados e o que estamos fazendo na Fundação Artefato. Eles acham os podcasts buscando por podcasts de tecnologia antiga ou meu nome no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. É Carolipoca, e sim, eles podem encontrar todo esse material lá. Incrível, bem, caribenho. Muito obrigado, irmão. Eu realmente agradeço e vou ficar de olho no que acontece com essa competição. E espero que a gente chegue a um ponto em que exista um certo padrão de evidências, que a arqueologia e história tradicionais considerem isso e pensem. Talvez nosso entendimento das linhas do tempo tecnológicas seja diferente do que imaginávamos. Obrigado pela oportunidade. Claro, foi ótimo. Obrigado, irmão.